Se você ainda está buscando abundância, apenas com esforço físico, está travando uma guerra espiritual com as armas erradas. Você já se perguntou por que alguns parecem caminhar com tanta clareza, enquanto você vive preso entre a ansiedade e a dúvida? Já sentiu que mesmo tentando de tudo, estudar, trabalhar mais, ser positivo, ainda existe um bloqueio invisível entre você e a vida abundante que você sabe lá no fundo que merece? Então escuta isso com atenção. Existe um poder silencioso, ancestral, praticado pelos maiores líderes espirituais e visionários da história. Algo que não é moda, não é dieta, não é autoajuda. É uma prática de guerra espiritual, de ressurreição da alma, de reprogramação da mente e do corpo para receber abundância divina, o jejum. Mas não qualquer jejum, o jejum dos escolhidos. O jejum daqueles que cansaram de viver uma vida comum. Aqueles que entenderam que para alcançar o extraordinário, precisam primeiro matar a fome que mais os destrói. A fome por distração, por conforto, por validação. Porque quando você para de se alimentar do mundo, você começa a se alimentar da verdade. E essa verdade, meu irmão, minha irmã, te liberta. Hoje, você vai entender como essa prática ancestral não é uma negação, mas uma conexão direta com Deus, com o propósito e com a verdadeira abundância. E se você aplicar o que está neste vídeo, se você permitir que essas palavras penetrem não só na mente, mas no seu espírito, nada na sua vida vai continuar do mesmo jeito. Às vezes o que você precisa não é de mais comida, é de mais silêncio interior. O mundo hoje grita, notificações, comparações, distrações. E no meio de tanto barulho, você sente um vazio. Mas não é fome de comida, é fome de sentido, fome de direção, fome de clareza. E aqui está a verdade. Sua alma está faminta, mas você tenta alimentá-la com entretenimento, com comida, com dopamina, com vícios disfarçados de prazer momentâneo. Resultado, você está sempre cheio, mas nunca satisfeito. Sempre ocupado, mas nunca avançando. Sempre conectado, mas espiritualmente desligado. O jejum quebra esse ciclo, porque ele é um código, não de punição, mas de sintonia. Quando você jejua com intenção, algo poderoso acontece. Seu corpo se cala, sua mente desacelera e sua alma finalmente consegue falar. Você começa a ouvir Deus, começa a ouvir sua própria verdade, começa a sentir o que antes era abafado pelo excesso. E não pense que isso é simbólico, é literal. O jejum muda sua bioquímica, seu foco, sua energia vital. Ele ativa regiões do cérebro ligadas à intuição, à clareza e à tomada de decisões. Gandhi dizia: o jejum é a oração mais sincera, é o sofrimento do corpo para despertar o espírito. Gandhi jejuava em momentos decisivos, não por fraqueza, mas por estratégia espiritual, porque ele sabia, a verdadeira força não vem da força física, vem do alinhamento com um propósito maior. Quando ele jejuava, o mundo ouvia, porque a fome do corpo dele fazia eco na consciência das pessoas. Era a fome que despertava não só a alma dele, mas a de uma nação inteira. Estudos modernos mostram que o jejum ativa o sistema nervoso autônomo, reduz inflamações e gera ondas cerebrais mais lentas. Estado perfeito para meditação, oração e insights. Coincidência? Ou será que os antigos já sabiam o que a ciência só está começando a descobrir? E você? Quando foi a última vez que parou de se alimentar do mundo para alimentar sua alma? Quando foi a última vez que disse não para o excesso e sim para a presença? Você está disposto a calar a fome do corpo para ouvir a voz de Deus? Prepare-se. O próximo capítulo vai abrir ainda mais sua mente e espírito para a dimensão sagrada do jejum. Homens comuns comem, escolhidos se consagram. Existe um idioma que não se fala com palavras, um idioma que não se aprende nos livros, mas que ressoa diretamente no coração de Deus. Esse idioma é o jejum. Enquanto o mundo corre atrás de fórmulas para atrair riqueza e sucesso, os escolhidos seguem um caminho mais silencioso e infinitamente mais poderoso.
Eles param, eles esvaziam, eles se alinham, porque já entenderam que a abundância não vem do que se acumula, mas do que se sacrifica. Escolhidos não são perfeitos, mas tem algo que o mundo perdeu: consciência. Eles sabem que a carne é fraca, mas o espírito é ilimitado. Eles se retiram quando todos estão se distraindo. Eles se abstêm quando todos estão se entregando. Eles se consagram quando todos estão se acomodando. O jejum é a prática dos que entendem que estão em missão. E missão exige renúncia. Antes de operar milagres, de curar multidões, de transformar o mundo, Jesus foi ao deserto. 40 dias de jejum, não para provar algo ao mundo, mas para provar sua obediência ao Pai. Ali ele enfrentou tentações, foi testado, mas saiu daquele deserto cheio de autoridade espiritual. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Lucas 4:1. Ele entrou no deserto como carpinteiro e saiu como Cristo. Esse é o poder do jejum. Ele revela sua identidade verdadeira. Ele marca o início de uma nova estação. A maioria quer abundância, mas poucos estão dispostos a pagar o preço da consagração. O jejum é essa porta estreita. Ele te obriga a olhar para dentro, te confronta com os vícios, as dependências, os ruídos, mas também te conecta com a sua essência mais elevada. E é essa essência, limpa, pura, alinhada, que atrai oportunidades, pessoas, ideias e resultados que não vêm pela força, mas pela fé. Oprah não fala abertamente sobre jejum alimentar com frequência, mas ela pratica algo poderoso: retiros de silêncio, meditação, desintoxicação mental. Ela entende que para liderar milhões, precisa estar espiritualmente limpa. Minha maior arma é a minha conexão espiritual. Eu jamais tomaria grandes decisões sem antes me silenciar. Silêncio, abstinência, alinhamento. O jejum tem muitas formas, e todas são linguagens dos escolhidos. Você quer ser usado por Deus? Quer prosperar com propósito? Então responda: você está disposto a abrir mão da mesa comum para sentar à mesa do propósito? Ou vai continuar se alimentando de distrações, esperando resultados divinos? Agora entramos em um dos momentos mais sensíveis e reveladores dessa jornada. Prepare o coração. O que vem a seguir vai te tocar profundamente. Quando você silencia o corpo, sua alma grita o seu propósito. Todos os dias você escuta centenas de vozes. Você não é suficiente. Vai dar errado. Precisa fazer mais. Precisa correr. Mas sabe o que você raramente escuta? A voz da sua própria essência. E por quê? Porque seu corpo está viciado em movimento, viciado em consumo, viciado em estar cheio. E um corpo que nunca para é uma alma que nunca fala. Pesquisas mostram que durante o jejum, a atividade cerebral se reorganiza. As áreas ligadas à ansiedade e ao estresse diminuem. Enquanto isso, a percepção interna, a intuição, aumenta. É como se o jejum fosse um interruptor. Quando você desliga o corpo, liga o espírito, você começa a sentir uma presença, uma clareza, uma sabedoria que não vem da mente, mas da fonte. No livro de Esther, vemos uma mulher diante de uma missão impossível: entrar na presença do rei sem ser chamada, algo que poderia custar sua vida. Mas antes de agir, ela jejua. 3 dias. Vai, ajunta todos os judeus e jejuai por mim. E então irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se perecer, pereci. Esther 4:16. O resultado? Favor, milagre, libertação. Esther calou o corpo e ouviu a direção de Deus. O jejum é a forma mais radical de meditação. É você dizendo ao seu corpo: hoje você não manda. Quem governa sou eu. E esse eu não é o ego, é o espírito, é o ser profundo, é o eu sou que se conecta ao Criador. Você já reparou que grandes respostas não vêm no caos? Elas vêm no silêncio. Moisés subiu ao monte. Elias foi para a caverna. Jesus para o deserto. Gandhi para o retiro. Todos eles sabiam: para ouvir Deus, é preciso calar o mundo. Quantas respostas você já perdeu
porque estava ocupado demais tentando resolver tudo no seu próprio esforço. E se aquilo que você busca desesperadamente só vai chegar quando você parar? Você está disposto a calar o corpo para escutar o seu chamado? Agora chegamos a um dos pilares mais poderosos dessa jornada: o foco absoluto, a clareza que separa os milionários espirituais dos distraídos. O próximo capítulo é sobre visão, decisão e destino. O jejum não só limpa o corpo, ele limpa o caminho. Você já tentou tomar uma grande decisão com a cabeça cheia? Cheia de medo, cheia de dúvidas, cheia de vozes externas? É impossível construir riqueza com uma mente confusa. É impossível ouvir a voz de Deus com o coração sobrecarregado. E é aqui que o jejum entra com poder. Ele desintoxica sua mente. Ele reorganiza seus pensamentos. Ele elimina o que é desnecessário para revelar o essencial. Pessoas comuns seguem distrações. Pessoas escolhidas seguem direção. E direção exige foco. Foco exige clareza. E clareza exige sacrifício. O jejum é o ato espiritual de abrir espaço interno para a visão divina. É um corte radical nas distrações que te impedem de enxergar o que realmente importa. Napoleon Hill, autor de Quem Pensa Enriquece, ensinava algo que parece simples, mas é uma arma de poder. Você precisa de um desejo ardente, específico, definido. Mas como você vai ter clareza de um desejo se sua mente está entorpecida por excesso? O jejum é o terreno fértil onde o desejo ardente pode ser plantado com pureza, sem distração, sem contaminação, só você e a visão. Durante o jejum, o cérebro libera catecolaminas, substâncias ligadas à atenção e desempenho cognitivo. A energia que seria gasta na digestão é redirecionada para o foco. Por isso, muitos empreendedores de alta performance jejuam nas manhãs. Mais energia, mais produtividade, mais decisões com menos ruído emocional. O jejum é o segredo silencioso por trás de mentes brilhantes. Steve Jobs era conhecido por seus retiros e períodos de abstinência. Ele dizia: "A simplicidade é a sofisticação máxima." Jobs entendia que menos é mais e jejuava, não só de alimentos, mas de ruídos, para acessar seu centro criativo mais puro. O resultado? Produtos que mudaram o mundo, ideias que nasceram do vazio e viraram abundância. Quanto mais silenciosa sua alma, mais forte sua visão. Quanto mais limpa sua mente, mais certeiras suas decisões. Esse é o código. Jejum limpa o campo. E onde há campo limpo, há colheita divina. Você quer clareza sobre sua vida? Quer direção nos negócios, nas finanças, no propósito? Então te pergunto, quantas decisões você já tomou intoxicado? E se a única coisa entre você e a abundância for o excesso que você se recusa a soltar? Este é um dos capítulos mais desafiadores e também o mais libertador. Agora vamos para o campo de batalha, onde tudo começa, dentro de você. Todo milionário espiritual venceu primeiro a si mesmo. Existe uma guerra acontecendo neste exato momento. Não é uma guerra lá fora, é aqui dentro, entre o que você quer e o que você precisa, entre o seu espírito e a sua carne. E sabe qual lado costuma vencer? O lado que você mais alimenta. A carne quer conforto. Ela quer o agora, quer prazer imediato, recompensas rápidas, justificativas para não agir. Ela diz coisas como: só hoje. Você merece um descanso. Depois você começa. É só mais uma exceção. A carne é esperta, mas é preguiçosa. Ela boicota sua disciplina, sua fé, sua visão. O espírito é diferente. Ele é visionário. Ele não se satisfaz com o raso. Ele anseia por profundidade, por alinhamento, por verdade. Mas para ouvir o espírito, você precisa calar a carne. E isso dói. Dói porque o vício pelo conforto é viciante. Mas sabe o que dói mais? Viver uma vida inteira aquém do seu propósito. Jejuar é dizer à sua carne: você não manda mais. Agora, quem comanda sou eu. É um treino diário de domínio próprio. Se você consegue dizer não ao pão,
Consegue dizer não à procrastinação. Consegue dizer não ao medo. Consegue dizer não às vozes que te afastam do seu chamado. O jejum é um laboratório onde se forja a identidade de um líder. Davi era rei, guerreiro, poeta. Mas, acima de tudo, um homem que sabia calar a carne para ouvir a Deus. Antes de cada batalha, ele se recolhia, jejuava, orava, esperava. Humilhei a minha alma com jejum. Salmos 35:13. Não era força física que o fazia vencer gigantes, era força espiritual. Cientificamente, o jejum treina o córtex pré-frontal, área do cérebro responsável pela tomada de decisões conscientes. Isso significa, quanto mais você jejua, mais você aumenta sua capacidade de resistir aos impulsos. Mais domínio você tem sobre seu tempo, suas reações, suas escolhas. E domínio é a base da liderança. Os verdadeiros milionários espirituais são aqueles que governam a si mesmos. Eles não são escravos do desejo. Eles não vivem reagindo. Eles vivem dirigindo, porque entenderam: o primeiro território a conquistar é o interior. Você já percebeu como sua carne comanda seus dias? Ela decide o que você come, se você levanta da cama, se você vai orar, se você vai agir. Agora imagine, e se você fosse o comandante? E se sua vida fosse governada pela voz da sua missão e não pela fraqueza do seu corpo? Quem seria você? O que você já teria construído? Agora entramos em um dos pontos mais reveladores desta jornada. O porquê muitos não recebem a abundância que pedem, mesmo orando, trabalhando e desejando. Prepare-se. Este é o momento em que as fichas caem. Deus não entrega abundância a quem ainda é escravo dos próprios desejos. Todo mundo quer prosperar. Todo mundo quer mais. Mais dinheiro, mais liberdade, mais conquistas. Mas você já se perguntou por que Deus ainda não liberou certas coisas na sua vida? Talvez não seja falta de fé. Talvez não seja falta de esforço. Talvez seja falta de preparo interno. Porque a abundância é um peso espiritual. E Deus não coloca peso de ouro em estruturas frágeis. Você não constrói um prédio de 100 andares sobre areia. Da mesma forma, você não sustenta grandes bênçãos com uma alma imatura. O jejum vem para limpar, para fortalecer, para refinar. É no jejum que Deus remove vícios. É no jejum que Ele mostra seus pontos cegos. É no jejum que Ele testa seu coração. Se você não consegue abrir mão de um prato, como vai lidar com a mesa da realeza? José sonhou com grandeza, mas antes do trono veio o poço, antes do ouro veio a prisão. Durante anos, José foi preparado, jejuou de conforto, de status, de honra. Mas quando chegou o tempo, Deus entregou não só riqueza, entregou o governo. Por quê? Porque José já não era mais escravo dos próprios desejos, era livre por dentro. Quer ver se alguém está pronto para ser próspero? Olhe como ele lida com a escassez. Reage com fé ou com desespero? Age com sabedoria ou com impulso? Busca consolo em Deus ou em distrações? O jejum revela isso. Ele mostra se você é servo do dinheiro ou filho da promessa. Empreendedores de alta performance, como Jeff Bezos e Elon Musk, falam sobre minimalismo decisional. Reduzir estímulos. Reduzir ruídos. Reduzir escolhas desnecessárias. É o mesmo princípio do jejum. Eles entendem que menos distração, mais direção. E direção gera resultado. Agora imagine isso com o respaldo espiritual. Multiplique sabedoria por fé. Multiplique jejum por propósito. E você terá um ímã de abundância. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar-se é jejuar. Jejuar é abrir espaço para que Deus entre com tudo. E quando Ele entra, Ele traz o pacote completo. Clareza, direção, paz, provisão. Você quer abundância? Ótimo. Mas você está preparado para ela? Ou ainda vive alimentando vícios, orgulho, ego e pressa? Você jejua para conquistar ou para se tornar digno de conquistar? Deus está pronto para derramar. A pergunta é: você está pronto para sustentar? Agora vamos revelar o que poucos enxergam.
que os grandes nomes da história, antes de brilharem diante do mundo, foram moldados no silêncio, na renúncia e no jejum. Este é o momento de espelhamento, de inspiração profunda. Antes da glória, veio o deserto. Todo escolhido passa pelo deserto. Você vê o palco, mas não viu o deserto. Você vê a luz, mas não viu a escuridão onde eles foram forjados. Todo gigante da história passou por um lugar secreto de renúncia, silêncio e entrega. Esse lugar tem muitos nomes: deserto, cela, montanha, quarto escuro, quarentena. Mas em todos esses lugares havia algo em comum: jejum. Jesus, 40 dias de preparação antes dos milagres, antes dos discípulos, antes da cruz. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Não foi pelo acaso, foi estratégico. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mateus 4:2. Fome no corpo, mas força no espírito. Ali ele foi tentado. Ali ele venceu o inimigo. Ali ele confirmou sua identidade. Quando saiu do deserto, estava pronto para manifestar o reino. Mandela passou 27 anos preso. E durante grande parte desse tempo, praticava jejuns de silêncio e abstinência, não como fraqueza, mas como arma espiritual. Jejuei para me lembrar de que, mesmo encarcerado, eu era livre por dentro. E quando saiu da prisão, não saiu com ódio. Saiu com visão. Saiu preparado para libertar uma nação. Gandhi jejuava para despertar a consciência coletiva. Ele acreditava que o jejum era a mais profunda forma de protesto e transformação. O jejum é a oração do corpo. Sua resistência silenciosa derrubou impérios, sem armas, sem violência, só com jejum, propósito e disciplina. Perceba o padrão. 1. Todos se retiraram. 2. Todos jejuaram. 3. Todos foram testados. 4. Todos saíram mais fortes. É nesse processo de negação do mundo que o propósito se cristaliza. É no vazio que Deus preenche com autoridade. É no silêncio que nasce o grito da transformação. Talvez o seu deserto não seja literal. Talvez seja emocional, espiritual ou financeiro. Mas saiba, esse lugar não é punição, é preparação. E se você encarar esse momento como um chamado ao jejum, à introspecção e à fé, você sairá dele com visão, com força e com propósito inabalável. Você está esperando pela manifestação da sua missão. Mas será que não está pulando o processo da consagração? Você quer ser grande como eles, mas está disposto a passar pelo deserto como eles passaram? O mundo só verá sua glória depois que você vencer no secreto. Agora chegamos a um dos tópicos mais práticos e poderosos desta jornada: o jejum mental, porque não basta parar de comer. É preciso parar de se intoxicar. Jejuar não é só parar de comer, é parar de se contaminar. Você jejua fisicamente, mas continua se alimentando de notícias tóxicas, de comparações nas redes sociais, de conversas vazias, de vídeos, músicas e conteúdos que enfraquecem sua fé, sua mente, seu espírito. Então entenda isso. O que você consome em silêncio se manifesta em alto volume nos seus resultados. A verdadeira batalha espiritual da sua geração está na mente, e o campo de guerra se chama atenção. Cada vez que você se compara no Instagram, cada vez que consome tragédia como entretenimento, cada vez que dá ouvidos a críticas de quem não construiu nada, você está jejuando do alimento errado e se enchendo de veneno invisível. Jejum espiritual sem jejum mental. É como limpar o corpo e voltar a beber da água suja. Daniel não só se absteve de certos alimentos, ele se recusou a se contaminar com a cultura, as ideias e os costumes da Babilônia. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar. Daniel 1:8. Esse jejum não era apenas físico, era intelectual, mental, cultural, e por isso ele se destacou. Se tornou conselheiro de reis, um homem de influência espiritual e sabedoria sobrenatural. Pare por um segundo e reflita. Quantas horas por dia você se alimenta de conteúdo inútil? Quantas opiniões você absorve sem filtrar?
Quantas vozes te influenciam sem nem perceber? O excesso de informação é o novo jejum que precisamos praticar. Menos absorção, mais elevação. Você quer ouvir a voz de Deus? Então talvez precise silenciar a voz do algoritmo. Faça o teste. Um dia sem redes sociais, um dia sem notícias, um dia sem conversas negativas. Você vai se assustar com o quanto sua mente clareia, com o quanto sua alma sussurra aquilo que antes você não conseguia ouvir. Quando você para de se alimentar do mundo, você ganha energia para criar, para planejar, para sonhar, para orar. Você se torna produtivo espiritualmente. E produtividade espiritual é visão clara, emoção equilibrada, foco na missão, discernimento de voz divina. O que está intoxicando sua mente hoje? Com o que você está alimentando a sua alma? Você jejua de pão, mas continua se enchendo de lixo emocional e mental? Então talvez o que está bloqueando sua abundância não seja o que você come, mas o que você permite entrar na sua mente. Agora chegamos ao coração desta jornada, a parte mais sagrada, o ponto onde a carne cala, a mente se aquieta e a voz de Deus se torna audível. Se você chegou até aqui, prepare-se. O que vem agora pode mudar sua forma de viver e ouvir para sempre. Você não ouve Deus porque ainda está cheio de vozes demais. Você clama, ora jejua, mas sente que Deus está em silêncio? Talvez o problema não seja Ele não falar. Talvez o problema seja você estar ouvindo vozes demais ao mesmo tempo. Voz do medo, voz do ego, voz do passado, voz da culpa, voz do mundo. O jejum é a ferramenta espiritual que fecha essas vozes. E quando elas se calam, a voz dele se torna clara como um sussurro no seu espírito. Deus nem sempre fala com trovões. Na maioria das vezes, ele fala com um pensamento que brilha, com uma paz no meio do caos, com uma certeza que você não pode explicar, mas não pode negar. Isso é intuição espiritual, e a intuição é ativada no jejum. Elias foi ao monte fugindo, exausto, desesperado. Esperava que Deus viesse com poder, fogo ou terremoto, mas não veio. Depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. 1 Reis 19:12. Foi no silêncio que Elias ouviu a direção que precisava. Imagine sua mente como uma antena. Quanto mais limpa, mais clara a transmissão. No jejum, você entra em frequência com o divino. Você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Ideias, alertas, sensações, direções. Você se torna guiado e não mais apenas reativo. Estudos em neurociência mostram que durante o jejum, o cérebro entra em estados alterados de consciência, parecidos com meditação profunda. Ou seja, seu estado mental muda. Você percebe mais, sente mais, discerne melhor. E quando essa percepção está alinhada com fé, você entra no território da profecia. Você pode ter dinheiro, pode ter contatos, pode ter seguidores. Mas se não consegue ouvir a voz de Deus, está perdido com tudo isso. Porque uma instrução dele vale mais do que anos de esforço humano. Uma ideia vinda dele muda seu destino. Um vai do céu abre portas que ninguém pode fechar. Você tem silenciado o mundo para ouvir Deus? Ou ainda espera que ele grite em meio ao seu barulho? E se tudo o que você está pedindo a ele já falou, mas você ainda não estava em jejum para escutar? Agora é o momento de encerramento e elevação. O ponto onde toda a jornada se transforma em estilo de vida. Não é mais sobre um dia, é sobre quem você decide ser todos os dias. Não é sobre emagrecer, é sobre evoluir. Muita gente jejua por um pedido, por um livramento, por uma bênção específica. E está tudo bem começar assim. Mas, e se eu te dissesse que os verdadeiros escolhidos não jejuam só quando precisam de algo? Eles jejuam porque entenderam quem são. Jejum é identidade, é cultura do reino, é a prática invisível dos que caminham com propósito visível. Você tem rotina para trabalhar, rotina para comer, rotina para treinar. Mas,
Qual é a sua rotina para alimentar sua alma? Jejum precisa entrar na sua semana como parte da sua identidade espiritual. Pode ser uma manhã por semana. Pode ser um dia inteiro. Pode ser um jejum mental, digital, emocional. O importante não é a forma, é a intenção. Hoje eu nego minha carne para honrar meu espírito. Ambos, em culturas completamente diferentes, têm um ponto em comum: jejum como parte do dia. Eles não jejuam por crise, jejuam por conexão. É isso que precisamos recuperar. O jejum como ponte, como disciplina, como escudo espiritual, como forma de manter o céu e a terra alinhados dentro de você. Crie uma rotina de jejum espiritual. 1. Dia de silêncio, pelo menos 2 horas por semana sem estímulo externo. 2. Jejum digital, 1 dia por semana longe de redes sociais. 3. Jejum alimentar leve, 1 manhã por semana com água e oração. 4. Escrita espiritual, anotar o que Deus fala durante esses jejuns. 5. Propósito definido, jejue com um alvo claro, clareza, decisão, renúncia ou alinhamento. Você não precisa ser radical, precisa ser constante. A cada semana em que você jejua, você limpa um pouco mais, você ouve um pouco mais, você se transforma, até que o jejum deixa de ser prática e se torna parte de quem você é. E quando isso acontece, o céu confia mais a você. A intuição se afina, a visão se acelera, a abundância flui. Você quer viver uma fé poderosa, uma mentalidade milionária, uma conexão profunda com Deus, então viva como os escolhidos vivem. Jejue como eles jejuam. Consagre-se como eles se consagram. Transforme o jejum em parte da sua rotina, como escovar os dentes. Porque no final, não é sobre perder peso, é sobre ganhar visão. É sobre viver leve, porque você caminha carregando apenas o que importa. Você chegou até aqui. Agora já sabe, o jejum verdadeiro não é sacrifício, é aliança. É você dizendo ao céu: eu estou pronto para mais, mas antes de receber, eu me limpo, eu me alinho, eu me consagro. Esse é o caminho dos gigantes. Esse é o código dos escolhidos. E agora, a escolha está nas suas mãos. Vai continuar se alimentando do mundo ou vai começar a viver como quem já é cidadão do céu? Decida hoje. Qual tipo de jejum você vai praticar nos próximos 7 dias? Não adie, não pense demais. Sinta, ore, escolha.